Então vamos lá, um exercício sobre o plano cartesiano. Existem algumas afirmações e nós temos que ver quais são verdadeiras. A primeira afirmação fala que os pontos do plano cartesiano são conhecidos como um par ordenado. Isto é verdade, realmente os pontos são conhecidos como um par ordenado. A primeira afirmação é verdadeira. Aqui eu tenho o plano cartesiano, cada ponto é identificado por um par ordenado, ou seja, a ordem importa, onde primeiro vem a abscissa, o x, e depois a ordenada y, e os dois, o x e o y, nessa ordem, formam um par ordenado, que são as coordenadas do ponto. A segunda afirmação fala que no primeiro quadrante o par ordenado xy é composto por dois números positivos. Isso também é verdade. Se eu olhar aqui o primeiro quadrante, tanto o x é positivo como o y é positivo. Então a afirmação é verdadeira. A terceira afirmação, no quarto quadrante, o par ordenado xy é composto por dois números negativos. Essa afirmação é falsa. Ela é falsa porque no quarto quadrante o x é positivo e o y é negativo. Então a 1 e 2 são verdadeiras e a 3 é falsa. Se procurarmos qual a alternativa que fala isso, é a alternativa C. Neste exercício, eu tenho alguns pontos marcados no plano cartesiano e ele pede quais são as coordenadas desse ponto. Vamos começar com o R. No R, a abscissa é 1 e a ordenada é 3. Então, o ponto R é o ponto 1 e 3. O ponto S, ele está sobre o eixo X. O X dele é 4, porque ele está em cima do 4. Mas todos os pontos situados sobre o eixo X têm y igual a 0. Então, o ponto S é o ponto 4 e 0. O ponto T está situado sobre o eixo y. O y dele é menos 3, porque ele está sobre o menos 3. E o x dele é 0. Todos os pontos situados sobre o eixo y têm x igual a 0. Então, as coordenadas do T são 0 e menos 3. Olhando as afirmativas, as alternativas, a alternativa certa é a alternativa A. Nesse exercício, eu tenho um plano cartesiano com vários pontos marcados e algumas perguntas sobre esses pontos. Antes de começar a responder as perguntas, vamos recapitular aqui. Se eu tenho um ponto P, x e y, ele é definido por um par ordenado x e y, onde x é a abscissa e y é a ordenada. X e y formam as coordenadas do ponto P. É um par ordenado xy. Ordenado porque a ordem importa. Então, a primeira pergunta é qual a ordenada do ponto E? Qual é o y do ponto E? Se eu for olhar aqui o ponto E, o y, a ordenada, é menos 1. Então, a ordenada do ponto E é menos 1. Agora, ele quer a abscissa do ponto H, o x do ponto H. A abscissa do ponto H também é menos 1. Depois ele pergunta que ponto tem como abscissa o número 3. Nessa linha pontilhada aqui, todos os pontos que estivessem localizados nessa linha têm abscissa igual a 3. Entre os nossos desenhados aqui no nosso gráfico, o ponto C tem abscissa igual a 3. Próxima pergunta, que ponto ou pontos pertencem ao terceiro quadrante? Então, este aqui é o terceiro quadrante. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. No terceiro quadrante, o x é negativo e o y também é negativo. Quem obedece a esses critérios é o ponto F. E a última pergunta, que pontos possuem somente coordenadas positivas? Olha, o A tem as duas coordenadas positivas, tem o x e o y positivo e o B também, ou seja, são os pontos localizados no primeiro quadrante que tem x positivo e y negativo. Neste caso, são os pontos A e B. Este exercício é um pouco mais complicado que os anteriores, um pouco, não muito.
Ele quer que se determine os valores de x para que o ponto A, que é x mais 1 e 2x menos 5, pertença ao quarto quadrante. Então, se eu for no quarto quadrante, está aqui desenhado o quarto quadrante, no quarto quadrante eu tenho a abscissa, o x positivo, e tenho a ordenada, o y negativo. Esse é o quarto quadrante. Olhando o nosso ponto, que é x mais 1 e 2x menos 5, o x mais 1 tem que ser positivo. Passando esse 1 para o outro lado, o x tem que ser maior que menos 1. E o 2x menos 5, que é o y, tem que ser negativo. Passo o 5 para o outro lado, vira 5, divido os dois lados por 2, o x tem que ser menor que 5,5. Então, eu tenho duas condições, a condição 1 e a condição 2. Para resolver isso, a gente monta o nosso clássico varal. Vou colocar a condição 1 aqui, olha. O x tem que ser maior que menos 1. Então, destaquei em vermelho aqui quem é maior que menos 1. A condição 2, o x tem que ser menor que 5,5. Então, aqui está quem é menor que 5,5. Como as duas condições precisam ser obtidas simultaneamente, o resultado é a intersecção das duas condições. Vou desenhar aqui a intersecção. Então, é o ponto que obedece às duas condições, onde está vermelho na condição 1 e está vermelho também na condição 2. Esse intervalo é o intervalo entre menos 1 e 5 meios. Eu estou desenhando uma bolinha vazia porque os limites do intervalo não fazem parte desse intervalo. Se fizessem, eu usaria uma bolinha cheia. Então, é o intervalo que vai de menos 1 até 5,5. Até 5 meios. Matematicamente, como é que eu escrevo isso? X pertencente a R, pode ser qualquer número real, tal que o menos 1 tem que ser menor que o x, e o x tem que ser menor que 5 meios. Essa é a maneira matemática de eu falar que o número tem que estar entre menos 1 e 5 meios.